Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação e Todeskine Sorocaba. Olá, hoje Casa Luxo está aqui com a Silvana, artista visual, e ela vai contar um pouquinho pra gente suas técnicas, sua vida. Tudo bom? Tudo bom, Kika, obrigada. É um prazer te receber aqui no meu ateliê. Eu sou sorocabana, eu sempre gostei muito de desenhar e eu tive a oportunidade de morar na Itália por 10 anos e fiz um curso de restauro, onde eu aprendi as técnicas antigas de pintura, a trabalhar com a têmpera, com os materiais históricos. E aqui eu tenho algumas coisas desse trabalho que eu fiz. Por exemplo, essa é uma pintura que é feita com os pigmentos minerais e a gema do ovo, porque antigamente não tinham tantos recursos e era isso que eles utilizavam. E é interessante porque dá essa transparência, a tinta é muito... Mistura a tinta na gema. Leve. Isso, depois nós temos uma pessoa aqui fazendo essa técnica, a gente pode demonstrar como se faz. E isso já existia também, que a gente estava conversando antes, a técnica para preparar a tela. Ah, sim, tem até 1500 se pintava somente sobre a madeira e a madeira ela é viva, ela pode respirar, transpirar, então para impermeabilizar eles utilizavam uma técnica com cola de osso e gesso para deixar também a tinta mais com as cores mais vivas, né? Aqui tem uma demonstração de todas as cores que foram utilizadas e o fundo ele sempre mantém todas as pinceladas que o pintor deu. Então, para você ter uma luminosidade e uma beleza, você também pode utilizar uma pedra de ágata que o gesso vai ficar compacto e dá esse brilho que parece até um azulejo. Parece um azulejo. A mesma técnica, eles utilizavam também o leite, o soro do leite, para misturar com o gesso. Aí ele dá uma pintura mais dura. Veja que essa aqui é uma coisa mais suave. E essa aqui, em vez, ela tem mais contraste. Isso então, só pra gente dar uma data, isso o quê? 1500? Do ano 1000, porque os bizantinos já usavam a têmpera, não é? Tá. E depois de 1500, os flamencos, como eles eram comerciantes, eles viajavam muito por toda a Europa e eles precisavam de uma coisa prática. E assim utilizaram o mesmo preparo que eles usavam na madeira, tentaram no linho, deu certo e foi uma coisa assim super revolucionária pra época. Porque eles podiam levar para onde eles quisessem sem nenhuma preocupação de peso ou de volumes para carregar e para transportar. E assim, tirando todas as técnicas, as coisas que você estudou fora, você trouxe inspirações de lá? Ah, com certeza, porque eu sempre gostei muito da Europa por ter toda essa riqueza, né? Como aqui nesse quadro, eu misturo a história, né? De antigamente, que é esse prato de porcelana deruta, que é típico italiano, e com um tema super atual, que agora, como tem a crise, o de empregos, o estrangeiro é sempre mal visto. E aí eu coloco os tomates, né, no prato de deruta, e o tomate, ele é um fruto, né? Ele não é típico da Itália, mas ele é considerado dieta. Todo mundo acha que é. Dieta mediterrânea. É como a pizza, que não é dele. O macarrão, né? Ele é chinês e veio. Então, brincando com essa coisa do estrangeiro, eu digo, eu faço o tomate, ele é típico do Peru,
ou do México, né? Então eu fiz uma toalha, como se fosse uma toalha de mesa mexicana, e os tomates. E aí eu pergunto para os italianos, né, se um tomate, que é um vegetal, ele pode se integrar tanto a uma cultura, porque uma pessoa não poderia, né, integrar mais. E aí a batata é a mesma coisa, que a gente até chama de batata inglesa. E a mesma pergunta, né? Mesma coisa. Mesma. E tem também a questão do restauro, que é uma coisa que eu prefiro mais não fazer, porque a linha da escola que eu fiz, ela é uma linha mais de conservação, porque você não pode interferir. Eu acredito que a gente não deva interferir no trabalho de uma outra pessoa, mas eu posso, por exemplo, eu tenho esse quadro aqui de uma pessoa que já morreu e a irmã dela gosta muito, e ele infelizmente sofreu alguns danos, e eu posso aqui garantir, veja que tem algumas, né, até falta do tecido, tudo, tem manchas, então eu posso fazer uma limpeza, eu posso restaurar esses pedaços que não interferem na pintura para manter isso por mais algum tempo, mas eu também acredito que a obra de arte ela tem que terminar, não é? Porque ela tem uma época, ela tem uma história, e eu acho que tudo isso faz parte, mas aí entra o restauro. Sim. Né? Para manter viva. Para manter viva a história, mas também sem querer engessar tanto, porque às vezes você interfere tanto na obra que ela já não é mais aquela obra. Então eu acho que o interesse se perdeu, né? Você tem que preservar, mas ao mesmo tempo você tem que também deixar ele ter o seu tempo e se acabar. Porque como a vida, tudo começa e tem que ter um fim. Tem né? um começo, meio e um fim. E aí entra a coisa do você fazer cópias de coisas boas para manter a história, para deixar mais pessoas conhecendo aquelas obras e sem ter que interferir numa obra mesmo de um autor importante, porque às vezes fazer uma mostra, por exemplo, de Michelangelo, trazer os quadros para cá é uma coisa muito agressiva. Então eu acho que ou a pessoa quer ver, vai para lá, ou você pode também trazer cópias, porque existe um museu em Londres que faz isso. Claro, não é a mesma coisa, mas se você gosta mesmo daquela obra, você tende a pensar na preservação dela. Então você transportar uma obra de arte é uma coisa muito absurda, muito delicada, muito custosa e muito perigosa para a própria, para a própria obra. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta mais com mais histórias para vocês. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Comigo, você será feliz de verdade, ter muito espaço e viver com conforto. Venha, você vai se sentir muito bem e a sua família vai me adorar. Oi, eu sou o seu novo apartamento, o Plaza Madrid Campolim. Plaza Madrid Campolim, apartamentos de 80 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet com acabamento de alto padrão na melhor localização da cidade. Ligue 3021-2846 ou visite o decorado Rua Antônio Pérez Hernandes, 1255, Campolim. Plaza Madrid, o melhor da sua vida agora. A gente voltou aqui agora
voltou àquela técnica que ela tinha dito, que é a gema do ovo com água e o vinagre. E pigmento natural. E o pigmento natural. Mineral. Ele não altera, não interfere na cor? Não, a cor do ovo não interfere na cor da gema, né? E porque é o seguinte, só o pigmento, porque o que é o pigmento? O pigmento, ele é uma pedra que é dessa cor, que ela é transformada em pó, tá, não é? Então ele é um pó. Se eu misturo esse pó com a água e pinto, a água vai desaparecer, vai secar e o pó vai voltar. Ele não tem liga, né? Ele não cola na Então a gema superfície. dá a liga. E a gema do ovo ou o óleo de linhaça, por exemplo, porque a tinta óleo antigamente era a mesma coisa. Era o pigmento com o óleo que fazia o óleo servia de ligação entre um e o né? E o outro. Aqui já tem o vinagre. O vinagre é para conservar a gema. Então a gente põe a gema do ovo, uma gotinha de vinagre, o pigmento, uma gotinha dessa mistura e vai colocando água para dissolver. Utilizar essa técnica hoje, sendo que eu posso ir lá na loja e comprar a tinta pronta, fora a beleza, né, de você... A cor fica diferente. Preparar, a cor tem muita diferença, porque como a gente pode ver nesse quadro aqui, o que acontece? O pigmento mineral, ele é um mineral, como eu disse, feito pó. O pó são micropartículas que elas vão refletir a luz em vários pontos diferentes, porque é como se fossem pedrinhas, a luz bate e volta, mas em cada pedrinha ela vem para um lado. Além dessa transparência, dessa leveza que a tinta óleo, dá para ver nesse daqui, ela é chapada. Ela, claro que se eu vou trabalhar, né, com aqui é na cor, madeira. Esse é na madeira, esse é sem preparação. Tá. E esse é com o gesso no fundo. Então a diferença é essa. Se eu quero uma pintura mais pesada ou se eu quero uma pintura mais leve. Entendi. Você pode, utilizando aquele desenho, que é a história desse livro é muito interessante, porque uma pesquisadora encontrou os desenhos que que serviam de guia para fazer as tapeçarias para o rei da França. E ela recuperou todas essas tapeçarias e agora eu estou utilizando esse livro que eu utilizei para fazer essa pintura e para ensinar as pessoas tanto a história da arte quanto a técnica da têmpera, que elas vão, na verdade, juntas, né? A pessoa pode depois utilizar o desenho para fazer outras coisas em casa, inclusive de decoração, pode fazer almofadas ou fazer cortinas, e tendo uma coisa histórica, uma técnica que tem o nome, que são as tapeçarias Aubusson. De Aubusson, dessa cidade que era próxima de Paris, mas que a água já em 1600 não era tão poluída quanto em Paris. Isso deve ser uma delícia, porque você vai testando a cor, que é diferente da tinta pronta. Ah, sim. Você tem que fazer as cores básicas e depois ainda você tem essa mistura, né, que você pode chegar, veja, com uma quantidade pequena, porque não existem na natureza tantos tons, né? Depois com a química, o azul, por exemplo, ele é química, não é natural. Isso seria tipo um açafrão? Não, ele é uma rocha uma mesmo. rocha. O único que é diferente aqui é o verde
que o verde não tem a pedra na natureza e ele é muito... ele não tem muita aderência porque ele é muito sutil. Ele é feito com o lodo dos lagos. Em termos de custos? No Brasil ainda não sei. Mas assim, na Itália não é tão caro, porque são, na verdade, coisas naturais, né? Mas você importou? Mas eu trouxe de lá, inclusive, essa é uma fábrica em Veneza que chama Dolce, que tem coisas muito interessantes. Não, em Veneza não, desculpe, em Verona. E existe uma loja em Florença que chama Zecchi, que ele é uma loja desde 1600. Então você pode, imagina, você vai numa loja, na mesma loja que um grande pintor e compra a mesma coisa. E compra o mesmo material, porque os processos de fabricação ainda são os mesmos, sim. Aí eu queria que você mostrasse pra gente a exposição que tá aqui com você, alguma coisa. Ah, sim, alguns dos quadros ficaram aqui, sim. Então, essa exposição ficou uma coisa aqui com você, que foi a exposição que ficou aqui em Sorocaba, no Pátio Ciane. Isso, e é a mesma exposição que eu fiz na Suíça, no projeto Arte no Hospital, que é um projeto da Unesco para novos artistas e para transformar também os corredores dos hospitais numa coisa mais agradável, mais colorida. Essa série é a série A Flor da Pele, onde eu pego as 3 raças que compõem, básicas, né, porque não são só essas, mas que compõem o povo brasileiro, e eu utilizo o grafismo indígena na pele indígena, o grafismo africano na pele africana e a pele do europeu, com um desenho típico de estamparia, de tecido também, porque eu sou formada pela Faculdade Santa Marcelina. Antes de ser moda, ela era um curso de desenho, de São Paulo. Então a escola que eu fiz também lá tem a tradição nas artes decorativas, as artes aplicadas. Então eu procuro sempre trazer para arte, para pintura também os padrões de decoração. E aqui também tem a técnica diferente, que a gente bate o olho nessa e aquela é mais fosca, essa é mais brilhante. Aqui é muito bom para ver a diferença entre a tela industrial e a tela preparada com o gesso. Aqui as tintas que foram utilizadas são as mesmas tintas dos mesmos tubos, as mesmas cores, e a diferença que dá, você vê o fundo com o gesso. Ela tem uma textura. Ela tem uma textura, ela tem uma transparência, ela tem outro peso e ela tem sempre essa história das pinceladas que se mantém. A primeira pincelada tá aqui. Fica a aqui. Primeira pincelada já é diferente da até última. A última. Ela tá aí, ela tá visível. Enquanto na tela acrílica, com a tinta preparada com a tinta acrílica, ela vai se dissolver, vai se diluir, vai virar vai ter um degradê, que é uma coisa bonita, interessante também. Depende daquilo que você quer mostrar, daquilo que você quer Silvana, passar. só aqui, você preparou a tela, mas as tintas são aquelas ou são as tintas compradas prontas? Não, essas são tintas prontas. Tá. Porque aí o que aconteceu? Até o impressionismo, as tintas elas eram preparadas assim, dessa maneira. Ou com o óleo de linhaça, né? Ou com o ovo. E na época do impressionismo aconteceu uma outra revolução. Inventaram o tubinho de estanho. Então eu poderia carregar para onde eu fosse a minha tinta. A gente volta naquela mobilidade também. Na mobilidade. Então, o que aconteceu? Da pintura que era feita dentro, nos estúdios, ela começou a fazer fora. E o impressionismo traz toda essa luz justamente por isso, porque eles estão pintando fora, olhando uma coisa natural e olhando toda a luz que tem. Saiu de dentro do estúdio para ir para fora. Sim, por uma pequena coisa que é um tubinho, não é que hoje a gente nem pensa, mas que naquela época ela fez tanta revolução. Fez a maior diferença, né? Silvana, onde você está expondo em algum lugar? Aqui é seu ateliê.
Quem se interessar, como pode te achar? Então, aqui é o meu ateliê, eu estou na General Carneiro, 1581, eu dou aulas aqui também dessas técnicas e no momento eu terminei uma exposição que foi de arte têxtil, que eu também trabalho com bordado, com aplicação de tecidos na Mega Artesanal. E eu estou preparando uma nova exposição para fazer na Fundec o ano que vem, lá por abril, mais ou menos. Aí vocês nos chamam para a gente conferir. Sim, obrigada. Super obrigada por ter nos recebido. Muito sucesso, suas coisas são lindas. Obrigada. E a gente aprendeu um pouco mais sobre arte, sobre tudo. Que bom. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá, hoje Casa Luxe vai ensinar vocês a fazerem uma luminária de barbante muito simples, mas que o resultado é incrível. O que você vai precisar? De uma bexiga, de fita, depois eu vou te explicar por que a gente vai grudar ela no copo, o barbante da cor que você preferir e cola. Depois que a bexiga estiver cheia, a gente vai colocar ela no copo, assim vai ser mais fácil para a gente colocar o barbante e para ela fixar, nós vamos colocar uma fita. Então, normal aqui, só para ficar fácil da gente mexer com ela e com a cola e com o barbante. Não importa a cor da bexiga, porque ela vai ficar toda envolvida com a cor que você escolher. Depois cola mesmo, cola branca. A gente coloca, passa nela. Toda. E depois eu vou ajudar com o pincel só pra gente não sujar a mão. Depois, então vamos escolher a cor do barbante. Vou começar com o roxo. Aí essa hora o copo ajuda bastante. Aqui não importa como é que vai ficar, porque ela vai ficar totalmente escondida. Depois a gente vai tirar essa bexiga. Então, pode passar a cola por cima. Aí a gente coloca a cola para fixar essa pontinha aqui e eu vou mudar para outra cor do barbante. De novo a cola com a pontinha. E assim a gente vai colocando vários para passar ela toda. Agora vamos passar pro azul. Eu coloquei a bexiga, coloquei ela aqui e fixei com a fita só para eu conseguir manusear. Então, depois disso, a cola e o barbante da cor que vocês quiserem. Agora a cola dissolvida
que é o que ela vai ficar durante 24 horas até a gente estourar e ela vai ficar o formato de uma luminária, que pode ser iluminada com lâmpada ou com vela, ou até uma cestinha para flores. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Todeskine Sorocaba e a Luxi Iluminação.